noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu quero te convidar nessa noite para que possamos orar, falar com Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor toque a nossa vida de uma forma especial. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor, Ele pôs algo no nosso coração. E como igreja nós estamos juntos no propósito. Como igreja nós estamos aliançados no propósito. E eu tenho plena convicção de que a presença do Senhor Jesus vai nos proteger, que uma atmosfera mais poderosa, mais santa, vai nos guardar em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos nessa noite e eu quero orar com você, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por ser o nosso Pai, muito obrigada por ser o nosso Deus, muito obrigada por tocar as nossas vidas de uma forma especial. Muito obrigada por nos direcionar. Nesta noite nós te convidamos, Senhor. Derrama a Tua presença sobre nossas vidas. Derrama a Tua presença neste tempo. Derrama a Tua presença em nossos corações, meu Deus. Onde houver abrolhos na terra, onde houver folhas secas, onde houver sujeira, onde houver lama, que o Senhor possa tirar e lavar com o Teu poder. Pedimos que o Senhor libere os Teus anjos para nos guardar. Pedimos que o Senhor ministre sobre nós a Tua presença, o Teu poder, a Tua essência. Pedimos que o Senhor nos dê das Tuas palavras nessa noite, que nós sejamos renovados pelo Teu Espírito Santo, que sejamos agraciados com a Tua gloriosa presença e que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor seja honrado, Pai. Nós queremos orar pelos familiares dos nossos irmãos. Queremos orar, meu Deus amado, por aqueles que estão enfermos. Queremos orar por aqueles que estão contaminados por este vírus. Nós acreditamos que o Senhor há de dar forças a cada um. E que em nome de Jesus, Pai, Tu és poderoso para reverter os quadros. Nós oramos pelos profissionais de saúde. Nós oramos, Senhor amado, por todos os profissionais que estão, Senhor, empenhados, meu Deus amado, nesta situação, Senhor, guardando as pessoas, orientando as pessoas, fazendo os exames, meu Deus, que a Tua presença possa guardar a cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a Tua glória seja derramada sobre nós de uma forma profunda, de uma forma sobrenatural. Esconda-nos em Ti nesta noite, meu Senhor. Esconda-nos em Ti. Nós Te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor desate pessoas nessa noite, que o Senhor cure pessoas nessa noite, que o Senhor nos ensine nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua gloriosa unção esteja sobre nós. Nós abençoamos a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e nós repreendemos todo o mal, toda a malignidade. Em nome de Jesus, Pai. Todo o aproveitamento do inimigo sobre essas situações. Nós declaramos, meu Deus, a proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quando nós terminarmos aqui, eu vou estar lendo a mensagem de vocês, porque eu estou no celular e não tem como fazer o programa e ver as mensagens ao mesmo tempo. Mas vamos adorar o Senhor. Hoje é o nosso primeiro dia de jejum e graças a Deus o Senhor já tem nos respondido. E eu quero falar para você que você tem um advogado fiel. Amém? Que independente do que você está vivendo, você tem um advogado fiel. E Ele cuida de você. Costumo dizer que quem tem advogado não precisa falar, porque Ele fala por nós. Vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada por estender as tuas mãos e dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar, adorar o Senhor. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Aleluia. Nós cremos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, recebe nas suas mãos, em nome de Jesus, o sim de Deus para todas as suas promessas, para todos os améns, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 10. Você que vai abrir a palavra do Senhor comigo nessa noite. Nós queremos... Eu estava com algumas questões prontas, mas quando eu me sentei aqui, o meu Senhor me conduziu a esse texto. E eu quero ler para você
Hoje nós vamos aprender, através de alguns comportamentos de Josué, como nós devemos nos portar diante de um desafio. Amém? Na batalha espiritual, em muitos momentos, será um desafio para mim e para você. E nós não vamos vencer a batalha espiritual através das nossas armas. Nós não vamos vencer através das nossas estratégias, da nossa intelectualidade, da nossa força. E hoje eu quero, numa breve reflexão, passar para você alguns comandos que Josué trouxe ao povo e também recebeu de Deus, e isso fez com que ele vencesse, né, e derrubasse as muralhas de Jericó. Então a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que quem batalha, ele não é movido pelos sentimentos. Amém? A palavra do Senhor nos fala que depois da morte de Moisés, Deus chega para Josué e dá uma ordem para ele. A ordem era que ele deveria se levantar. Amém? Independente da situação de luto que ele estava vivendo, ele precisava se levantar. Então não adianta você querer vencer uma batalha espiritual estando no âmbito do comodismo ou dos sentimentos. Amém? A batalha espiritual, ela não é vencida por aquilo que a gente sente, ela é vencida pela nossa fé. Então ele precisou acreditar na palavra de Deus e ele se levanta então para fazer a vontade de Deus. Então ele, no verso 10 diz assim: E Josué então ordenou aos oficiais do povo dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: Provede-vos de alimento, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor teu Deus vos dá, para que a possuam. Nós sabemos que Josué aqui, ele está dentro de um contexto, né, comandando, como se estivesse comandando um grande exército. Na verdade, ele estava comandando um grande exército, mas a gente vê que aqui tem uma promessa. E essa promessa vai requerer um esforço muito grande para ser conquistada. Então, Josué se levanta, ele sai do âmbito dos sentimentos, do luto, né? Ele havia perdido um grande líder, e ele se posiciona. Então, nós temos que entender que a nossa posição, a posição que nós vamos tomar de acordo com a palavra de Deus, ela vai influenciar muito, ou para a vitória, ou para a derrota. E ele entende aqui que ele não estava sozinho. A autossuficiência não pode estar presente nesses momentos. A gente achar que a gente é autossuficiente e não precisa de ninguém. Como líder, ele entende que ele tem um povo aqui e que este povo também tem condições de guerrear com ele. Então ele dá uma ordem aqui falando: olha, primeira coisa, vocês vão se prover de alimento. Amém, queridos? Para você estar dentro de uma guerra espiritual, primeiramente você precisa fechar todas as suas brechas. Amém? Pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, ter um tempo de arrependimento, de confissão diante do Senhor e se prover de alimento. O nosso alimento é a palavra do Senhor. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela vem alimentando o seu povo. Então, ele diz: vocês têm que se prover de alimento. Amém? Por quê? Porque dentro de 3 dias vocês vão passar esse Jordão. Então ele tem um plano, né? Ele não vai fazer as coisas de uma forma desorganizada. Então, assim, a pessoa tem que ter o quê? Tem que estar abastecido com essa palavra, com este alimento. E eles têm um prazo, eles têm um plano. Dentro de 3 dias eles iam passar o Jordão. Por isso que nós temos o costume de escrever muitas vezes, quando nós entramos em algum propósito, né? Por que eu estou fazendo esse propósito? Nós falamos que nós íamos começar um tempo de jejum e oração determinado em prol da nossa cobertura, para que o Senhor nos proteja de todos os males que estão no Brasil e outros que virão, e também para que o Senhor liberasse saúde sobre nós, saúde psicológica, espiritual e física também. Amém? A saúde, quando Deus libera, Ele cura até os caminhos da pessoa.
Às vezes as pessoas têm caminhos adoecidos, né? Existem ciclos malignos, malditos no caminho das pessoas. E quando Deus vem com cura, Ele vem com cura completa. Amém? Então, assim, por isso que nós costumamos dizer o que a gente está fazendo. Então Ele mandou, se prover de alimento. Dentro de 3 dias vocês vão passar o Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui ele trabalha a provisão, ele trabalha um plano e ele trabalha a fé, né? Ele trabalha um objetivo. Então nós temos um objetivo de receber uma cobertura do Senhor, um objetivo de receber saúde do Senhor, né? E essa saúde, ela vai te deixar de pé. Amém? Hoje eu estava intercedendo, o Senhor me mostrava árvores secas quase morrendo. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor vai fazer você reverdecer em nome de Jesus. E que você não vai morrer no meio dessa guerra. Amém? Então olha só, Josué também falou para eles o seguinte, no verso 13. Deveis vos lembrar da palavra que Moisés, servo do Senhor, ordenou-lhes, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá repouso e vos dá esta terra. Então ele estava ensinando ao povo o seguinte: cuidado com o que vem na sua mente. Tá? No momento da batalha, vocês precisam ter algo na sua cabeça, aquilo que Deus falou. Amém? Traga à memória o que te dá esperança. Lamentações de Jeremias vai falar sobre isso, quando ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então vocês devem, ele fala aqui para o povo, olha, cuida da sua psique, viu? Lembre-se da palavra que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Então Deus havia dado uma palavra. A palavra era: o Senhor vosso Deus vos dá repouso. O Senhor vosso Deus vos dá esta terra. Era essa palavra que eles tinham que se apegar. Amém? Porque no momento das dificuldades, no momento que a gente caminha, né, de acordo com o desafio que nos é proposto, muitas coisas podem vir na nossa mente. E quando a gente se esforça, e às vezes o caminho é longo, é natural que as pessoas se esqueçam, né? Por isso que Provérbios de Salomão, ele vai muito dizer sobre isso: filho meu, não te esqueça dos meus mandamentos, né? Guarda as minhas palavras, né? Então, assim, nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né? Os jovens, né? Guardar a palavra do Senhor também no seu coração para não pecar contra o Senhor. Então, havia uma palavra, havia uma promessa. Então, vamos lá, eles tinham que se prover de alimento, eles precisavam ter um plano, né? Por isso é importante anotar. Eu particularmente esqueço bastante, então eu costumo anotar muitas coisas. Hoje eu não anotei essa palavra porque Deus me deu agora, mas geralmente eu anoto para eu não esquecer nenhum tópico, né? Então é muito importante, porque quando você recebe as suas vitórias, você tica lá o ok e depois você vai dar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Eu lembro que quando eu era solteira, em muitas campanhas que o meu pastor fazia, eu fazia muitos desenhos, né? E eu anotava, às vezes eu olhava assim na revista algumas questões que eu queria para minha vida e eu até recortava, colocava na cartolina, e na hora daquelas campanhas eu levantava uma cartolina, né? As pessoas achavam engraçado, mas o meu pastor falava: isso é fé. E hoje eu posso dizer para vocês que tudo que um dia eu desenhei, né, tudo que um dia eu acreditei, o Senhor hoje me concedeu. Porque o nosso objetivo é glorificar o nome de Deus. Então Josué tinha um plano e ele deu uma ordem: olha, vocês devem, é um dever, viu? Não é se quiser, se tiver vontade, não. Vocês devem se lembrar da palavra que Moisés, servo do Senhor, ordenou para vocês. E aí, irmãos, eles responderam a Josué dizendo assim: olha a resposta do povo: nós faremos todas as coisas que nos ordenastes e iremos para onde quer que nos enviastes. Assim como obedecemos a Moisés em todas as coisas, também obedeceremos a ti.
desde que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Qualquer que for rebelde às tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em todas as coisas que lhe mandares, que morra. Tão somente esforça-te e sê valente. Olha que bonito. Eles estão aqui, eles se posicionaram no feedback para Josué, dizendo, olha, a gente está com você. Tudo que Moisés falou a gente quer cumprir. E a gente está aqui para fazer exatamente aquilo que você nos ordenou. Então, através desse feedback, dessa resposta, eles dizem no final que os rebeldes morram, mas você, líder, seja forte, seja valente. Dentro de uma guerra espiritual, muitas vezes o líder está conduzindo a batalha espiritual, mas ele precisa de uma resposta das pessoas. Ele precisa de um feedback, porque essa resposta vai fortalecê-lo como guerreiro, como comandante da tropa. Se o líder não tem resposta, é desanimador. Muitos líderes se suicidaram ano passado, e graças a Deus esse ano diminuiu bastante, mas o ano passado teve muito suicídio de pastor, e muitas vezes era pela falta do feedback, pela falta de resposta. Então aqui o povo dá uma resposta para Josué. Então é uma obediência. Eles se submetem à autoridade de Josué, porque eles entendem que o que Josué está fazendo vem do Senhor. Muitas vezes Deus dá uma direção para o líder e tem pessoas que ficam divagando, ficam distraídas, não está nem aí, não cumpre nada, não está perto. Às vezes vai na sua igreja, mas não está com você. E isso é muito ruim para essas pessoas. Então olha o que Josué fez. Ele se sentiu fortalecido. Aí ele pega 2 espiões e ele manda até Sitim. E esses espiões, eles foram secretamente. O que significa isso? Dentro de uma guerra espiritual, você precisa observar. Observar o que está acontecendo. Observar quais são os seus pontos fracos, quais são os pontos fortes. Observar o terreno que você vai entrar. Não se guerreia sem conhecer o inimigo. Então nós precisamos ter esse tempo de observação. Graças a Deus, vocês que têm estado conosco, que são nossas ovelhas, já têm sido bastante treinados nessas áreas. Então assim, e eles foram fazer uma expiação, assim, no caso, eles foram espiar a terra de uma forma secreta, E ele disse, olha, vocês vão espiar a terra, vocês vão andar pela terra e vocês vão reconhecer a terra de Jericó. O que é isso? O que Josué estava gerando no coração dessas pessoas, dentro desse desafio, dentro dessa guerra? Ele estava gerando, além de uma observação, que a boa observação, irmão, requer paciência. Ele estava gerando uma expectativa. Porque quando você observa a promessa, você observa a terra, você se anima. Então ele estava gerando essa expectativa no coração deles, que eles voltassem com esse relatório, mostrando para os demais como que era aquela terra que o Senhor Deus tinha prometido. E eu te pergunto nessa noite, qual é a terra que o Senhor tem te prometido? Ou quais são as muralhas que você precisa derrubar? A gente não entra em uma batalha com a cara para cima, a gente tem que ter a coerência, Primeiro, o que a gente falou? Provisão, plano, fé e objetivo, trabalho na mente, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, obediência, estar colado com o líder, observação, expectativa. Você vai observar e você vai ver aquela terra, E aí eles chegaram lá e foram observar a terra. E aí eles pararam na casa de uma mulher chamada Raabe, a prostituta. E os homens daquela cidade foram lá para pegar esses homens, e destruí-los, esses espiões que Josué tinha mandado. Mas a Bíblia fala que aquela mulher pegou esses 2 homens e escondeu esses 2 homens. E aí chegou para eles e falou, olha, de fato eles estiveram aqui, mas eu nem sabia de onde eles eram.
Então, assim, e aí ela fechou, né, disse, mas ao fechar a porta, sendo já escuro, esses homens se foram. Então, assim, essa mulher tinha feito com que eles subissem ao eirado, né? Tinha escondido eles entre os caules de linho que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens, o que aconteceu? Eles discerniram a estratégia. Eles discerniram que aquela mulher, naquele momento, estava guardando uma promessa de Deus. E em outros textos nós vemos a promessa de Deus sendo guardada. Por exemplo, quando Maria estava grávida de Jesus, né, ela se guardou durante 5 meses. Ela estava ali guardando a promessa do Senhor, né? Então, assim, esses homens, eles discerniram a estratégia. E havia uma regrinha que poucas pessoas sabem, mas os judeus, para proteger uma vida, eles mentiam às vezes, porque a vida era maior do que a lei, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, bispo, ela mentiu. Naquela época, a vida era maior do que a lei. Então, ela guardou a vida deles, entende? Então, assim, eles discerniram a estratégia. Eles não disseram assim, não, eu vou me entregar porque eu preciso, né? Não, eles discerniram a estratégia, eles se esconderam, eles se guardaram. Dentro de uma guerra espiritual, irmãos, a gente tem que discernir as estratégias que Deus nos dá, amém? A live foi uma estratégia. Vocês não têm noção quantas pessoas nos agradecem por causa das lives. As pessoas dizem, bispo, muito obrigada, bispo, estou vivo porque eu estou ouvindo essa palavra todos os dias. Então, assim, é algo fácil de se fazer? Não, mas nós estamos seguindo um discernimento que Deus nos deu. Então, a gente tem que discernir a estratégia, né? Há meses atrás eu falei para vocês que Deus falou para nós, escreve e estuda, porque vai haverá um tempo que vocês vão precisar alimentar, e o que vai sustentar o povo é a palavra. Então, irmãos, nós temos que discernir a estratégia que o Senhor nos dá. Amém? Então, assim, esses homens também, eles foram gratos àquela mulher e eles disseram, olha, é o seguinte, nós vamos vir para tomar posse da terra, mas você precisa pegar um fio de escarlate e pendurar na janela. O que é o fio de escarlate? Significa o sangue de Jesus que nos cobre. Aquela mulher era uma prostituta, mas aquele fio de escarlate significava o sangue de Jesus, que estava perdoando, podia perdoar aquela mulher por todos os seus pecados. E foi tão forte esta aliança, que a Bíblia fala que esta mulher, quando a gente lê a genealogia de Jesus, quem está lá? Raabe. Ela era uma prostituta, mas significa que depois desse tempo ela foi transformada, né? Então, esses homens também, dentro da batalha, irmãos, eles foram agradecidos. Às vezes a gente está num tempo de guerra, nós temos que ser agradecidos pelas pessoas que nos ajudam, né? Pelas pessoas que nos guardam, pelas pessoas que protegem as nossas vidas. Então, a gratidão, ela também está dentro da batalha espiritual. Amém? E aí ela disse o seguinte, ela os fez descer por uma corda pela janela, né? Porque a sua casa estava sobre o muro e ela vivia sobre o muro. Aí ela falou assim para eles, ide para o monte, para que os que vos procuram não vos encontrem e estejam escondidos lá 3 dias, até que os que vos perseguem tenham voltado, e depois seguirei pelo vosso caminho. O que acontece aqui dentro desse desafio que eles estavam vivendo, desse momento turbulento, dessa batalha? Eles ouviram o conselho de quem tinha experiência. Amém? O sábio, ele ouve o conselho. O tolo, ele passa à frente e ele se arrebenta. Então, assim, eles ficaram lá guardados, né, durante esse tempo, e depois eles seguiram e foram levar o relatório para Josué. E aí ela atou o cordão de escarlata à janela, né? Então eles chegaram onde ela falou, chegaram ao monte, ficaram 3 dias, até que os perseguiam voltaram. Dentro da batalha, às vezes, nós precisamos receber um pouco de fôlego, amém? Então eles
se guardam, aqueles que estavam perseguindo voltaram e buscaram eles por todo o caminho, mas não acharam. Então, assim, dentro de uma batalha a gente tem que se guardar. Amém, queridos? Tem que se guardar. Então eles podiam falar, não, vamos embora, essa mulher não sabe de nada, né? Isso é só uma prostituta. Mas eles falaram, não, vamos ser o quê? Prudente. Não adianta você entrar numa batalha e não ser prudente, né? Tem gente que tem áreas vulneráveis na vida dela. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum, né? Que eu já tive a infelicidade de ver mulheres de Deus morrendo por causa disso que eu vou falar agora. Olha só, a falta de prudência. Eu vou te dar um exemplo. Você entra na batalha espiritual, você tem um problema de saúde, mas você não se cuida. Então você deixou uma brecha aberta, se chama negligência. Eu já vi uma pessoa muito usada por Deus, né, perder batalhas por causa da negligência. Essa pessoa era uma pessoa que Deus usava para curar câncer, né, Deus usava para curar inúmeras enfermidades, e um dia essa pessoa parou de andar. E eu lembro que na época o Senhor falou para mim, fala para esta pessoa ir ao hospital, porque eu tenho algo com ela lá dentro. E a pessoa disse assim, não vou não, Deus me usa em milagre. Se Deus quiser, Ele vem aqui para me curar. E irmãos, essa pessoa ficou paralítica durante 10 anos. Depois de 10 anos, ela foi ao médico. Sabe o que o médico falou? Se a senhora tivesse vindo no início, a senhora já estaria andando. Então, assim, Deus deu uma estratégia, né, mas a pessoa não foi prudente. Então, assim, a negligência é um pecado. Eu lembro que várias vezes eu ligava para a pessoa e dizia, olha, isso é um pecado, a negligência. Né? E Deus te deu também a medicina. Não vou não. E estava em altos níveis de batalha espiritual. Então, nós temos que ter cuidado com a negligência. Aqui, eles ouviram o conselho e eles se guardaram, né? Então, tem momentos que você tem que ter o quê? A prudência. Nós temos que ser simples como a pomba, como Jesus falou, mas prudente como a serpente. E aí, continuando, eles levaram o relatório, né? Provavelmente, com certeza. E a Bíblia diz, no capítulo 3 de Josué, que Josué se levanta de manhã cedo e eles vão partir para Sitim. Então, o que significa isso? Eu não vou vencer batalha sem disposição. Ele se levanta e cedo. Ele estava interessado em vencer. Ele estava interessado em obedecer. Ele estava interessado em chegar naquela terra. Ele tinha uma grande expectativa de chegar naquela terra que o Senhor tinha para ele. Então, o desinteresse, ele nos impede de crescer nessa área de batalha espiritual. A palavra do Senhor, olha o que ele diz. Passou os 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo. A ordem era a seguinte: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas que a levarão, vós partireis de vosso lugar. Então, o que aconteceu? Os sacerdotes que carregavam a arca sobre os seus ombros e as varas a cada lado da arca, né, que foram postas ali para esse específico propósito, eles eram um tipo de Cristo. Então, assim, eles iam abrindo caminho para o povo passar. Então, a ordem era o que? Sigam a arca. A arca significa a presença de Deus. Dentro da arca havia as tábuas da lei, que o Senhor escreveu, entregou para Moisés. Havia a primeira vara que floresceu na primavera, que foi a vara de Arão, que nos fala de uma nova vida, de uma nova aliança. E tinha o maná escondido, o maná que caiu do céu, que alimentou aquele povo. O maná significa Cristo.
Então ele estava dizendo, quando a arca levantar, aí vocês vão. Só que é o seguinte, tem que ter uma distância entre vocês e a arca. A medida é mais ou menos 2.000 côvados, ou seja, 914 metros. Né? E vocês não vão se aproximar da arca. Qual a finalidade de não se aproximar? Vocês precisam enxergar o caminho, né, por onde vocês vão passar. Porque vocês nunca passaram por este caminho, ou seja, este caminho é novo, é algo novo. Então, assim, vocês precisam focar. Olha que linda essa lição para nós. Siga a presença de Deus. Irmão, não se vence batalha sem a presença de Deus. Amém? Às vezes a pessoa se acha muito poderosa e quer vencer batalha espiritual. Deus, a arca, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, que é a tábua da lei, a nova vida, que é a vara de Arão, o maná que saiu do céu, que caiu do céu, que é Jesus Cristo, tem que estar guiando a nossa vida. Porque senão a gente se arrebenta. Né? Tem gente que vai lutar batalha espiritual, peito aberto e se vangloria. Né? As suas armas, as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a arma carnal, ela fala de uma arma de vanglória, de soberba, né? Aquela pessoa que fala, eu venci porque eu orei. Não, nós estamos num propósito porque o Senhor nos deu uma direção. É Ele quem está indo à frente, nos protegendo, nos guardando. O caminho é novo, é um caminho que a gente nunca passou por ele, do jeito que estamos vivendo no Brasil nesses dias. Então, nós temos que focar nessa arca. Não pode tirar os olhos da arca, para não se perder no caminho. Tem gente se perdendo no caminho, tem gente que está perdendo as forças, quase morrendo, né? Por quê? Porque não focou na arca. Focou na pandemia, focou nas vozes, focou nos ventos, como Pedro, que focou nos ventos e afunda. Nós temos que focar, irmãos, na arca. E aí Josué dá outra dica para o povo. Santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas entre vocês. Então, assim, para que eles assegurassem de que eles de fato seriam vitoriosos nessa batalha, eles precisariam ser purificados cerimonialmente, né? Então eles tinham que se santificar. O que é se santificar? É se separar, tirar da sua vida tudo que não é do agrado do Senhor, né? Então Josué falou aos sacerdotes dizendo, tome a arca do concerto, passe adiante deste povo. E eles tomaram a arca do concerto e foram caminhando adiante do povo. Ou seja, não era plano deles, era o plano de Deus. Eles estavam seguindo o plano de Deus e não do homem, né? Um plano perfeito tinha sido esboçado aqui para eles. E esse plano veio do coração de Deus. E olha a consequência de tudo isso que eles estavam vivendo. No capítulo 3, no verso 7, diz assim, então o Senhor disse a Josué, desde o dia de hoje começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Que consolo maravilhoso, irmãos. Uma pessoa se levantar de um luto igual ele estava e começar a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele traz um consolo sobrenatural. Às vezes você caminhou na vontade de Deus chorando, você caminhou na vontade de Deus com muitas batalhas interiores, mas você obedeceu. E eu quero te dizer nessa noite, não vai ficar assim. Deus vai te honrar, amém? Deus vai te honrar. A consequência da sua obediência virá. E a palavra do Senhor diz que eles passaram aquele Jordão, né? E eles pegaram 12 homens da tribo de Israel, né? Cada um deles pegaram 12 pedras,
que era o testemunho daquilo que Deus tinha feito por eles. Mas por que 12, bispa? 12 aqui representa o número do governo de Deus, né? É o seu governo, não era o governo do homem, né? Significa que o homem não deve dizer, não fui eu que venci, não. O governo é do Senhor. Então eles pegaram essas 12 pedras, né? E através daquela arca que abria o caminho, eles iam passando. Então, assim, a presença do Senhor, ela vai abrindo o caminho. Quando a gente lê a Bíblia, você não vai encontrar esse termo batalha espiritual, né? Mas esse termo, ele se originou de um fato, de uma questão histórica, mas a questão é que Efésios, por exemplo, em Efésios, Paulo vai falar dessa luta, né, contra principados, potestades. Aí você fala, bispa, mas aqui era uma questão histórica de Josué, era uma questão humana de Josué, sim, mas vocês entendem que havia uma promessa, que havia alguém invisível aqui, que estava conduzindo esse povo? E se havia alguém invisível que estava conduzindo esse povo, certamente, por outro lado, havia o invisível que queria, de alguma forma, atrapalhar. Como houve alguns casos, né, de que eles perderam a batalha porque uma pessoa estava fazendo o que Deus não queria que fizesse. Então eles tinham que trazer as tribos e disciplinar, matar, era essa palavra, aquela pessoa, para que tivesse uma limpeza no arraial. Então é muito importante que os corações estejam juntos, unidos dentro da batalha. Amém? Em oração, em jejum, porque às vezes você está caminhando por um propósito e tem alguém que está com você que está caminhando para outro lugar. Então, assim, nós precisamos ser um. No capítulo 5, no verso 2, ainda tinha outro passo que eles tinham que fazer. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faze facas afiadas e circuncida pela segunda vez os filhos de Israel. O que aconteceu? Os guerreiros, eles desobedeceram a Deus, eles morreram no deserto. E os seus filhos, então, estavam indo para tomar posse da terra prometida. Só que eles ainda não tinham sido circuncidados. O que era a circuncisão? Né? Era quando eles cortavam a parte do prepúcio dos homens, e aquilo significava uma aliança com Deus feita no corpo das pessoas, né? Dos homens. Então, assim, Deus estava dizendo assim, olha, para vocês receberem essa vitória, nós vamos garantir aqui a nossa aliança. Então eles tinham aliança, uma marca. O apóstolo Paulo diz que hoje essa aliança que nós temos já não é mais no corpo, mas é no coração, né? Nós temos essa aliança com Deus no nosso coração. E também eles celebraram a Páscoa, né? Eles se lembraram daquele tempo amargo que eles estavam ali no Egito, e eles se lembraram de que o Senhor mandou passar o sangue nas portas e nos umbrais e que o mal não entrou. E depois disso, a palavra do Senhor diz no livro de Josué, no verso 13 do capítulo 5, o seguinte: e estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e viu um varão que estava diante dele, o qual tinha uma espada nua em sua mão. E Josué foi para ele e disse: és dos nossos ou de nossos inimigos? E ele respondeu: não, mas como príncipe do exército do Senhor tenho vindo. Então Josué, prostrando-se sobre o seu rosto em terra, o adorou. E lhe disse: o que diz meu senhor ao teu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira o sapato de teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué fez assim. Então, a exigência era que os sapatos fossem removidos dos pés de Josué. E quando ele tirava esses sapatos, ele estava garantindo, né, que a pessoa divina estava no controle e não ele.
Então, assim, essa foi uma das consequências que eles receberam. O príncipe, o próprio Senhor. Irmão, quando você entra numa batalha seguindo os princípios corretos, você pode ter certeza que a experiência com Deus virá sobre a sua vida. Aqui Josué teve uma experiência com Deus, sabe? Numa aparência pré-encarnada de Cristo. Josué não reconheceu, né? E depois Josué o reconheceu como Senhor. Tem um autor chamado William, que ele diz assim: uma condição absoluta de vitória é rendição completa a Cristo como Senhor. Ele tem que ser aceito como capitão, permitido a planejar e ser completamente obedecido. Quem é o capitão? É Cristo. Quem está livre para planejar o que quiser? É Cristo. Quem está livre para fazer os propósitos? É Ele. Então ele tem que ser obedecido. E quando ele é obedecido, como nós vimos todos esses passos aqui, o milagre acontece. A Bíblia diz que Jericó estava fechada, era uma fortaleza, e bem fechada por causa dos filhos de Israel. Irmãos, ninguém saía, ninguém entrava. A forte fortaleza foi um obstáculo para a entrada de Israel à terra. Satanás sempre vai trazer uma fortaleza para impedir o nosso progresso espiritual, né? Então, assim, era algo inexpugnável, portanto, a conquista seria impossível para Israel, mas não seria impossível para Deus. E aí, olha só que interessante, eles fazem todos esses passos. Josué tem uma profunda experiência com Deus, dizendo: olha, eu sou o príncipe do exército e eu vim guerrear, né? Que coisa tremenda. E aí, quando eles chegam diante de Jericó, eles veem Jericó uma fortaleza, mas sabe o que Deus falou para ele? Olha, eu entreguei Jericó em tua mão, ao seu rei e todos os seus guerreiros esforçados. Então, assim, talvez eles olhassem para a muralha e falassem: meu Deus, como eu vou vencer isso? Aí Deus vai lá e muda a perspectiva dele. Você tem que olhar, você está vendo isso aí? Eu já entreguei nas suas mãos, né? E aí Deus dá uma estratégia. Vocês vão rodear, os homens de guerra vão rodear a cidade uma só vez, e você vai fazer isso por 6 dias. 7 sacerdotes vão levar trombetas de jubileu diante da arca, mas no 7º dia vocês darão a volta à cidade por 7 vezes, e os sacerdotes tocando as trombetas. E acontecerá que quando for tocado prolongadamente o som da trombeta, não é de qualquer jeito, e quando ouvides o som da trombeta, então todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo, e todo o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém? Então Deus traz uma estratégia aqui, e olha que coisa tremenda, essa atmosfera aqui, irmão, tem que ser uma atmosfera de adoração. Qual é a atmosfera que tem cercado o Brasil? Demônios de tormentos, atormentadores, levando pessoas à depressão. Aqueles poderiam ficar atormentados, com medo, desesperados, mas eles já estavam acreditando. Porque se eles viram o Jordão abrir, eles iam ver o muro cair, né? Então eles estavam com algo na memória, aquilo que Deus disse: eu vou dar descanso para vocês. Toda batalha pode ser árdua, mas vai ter a hora do descanso. E a palavra do Senhor diz que eles tinham que tocar a trombeta, mas prolongadamente. Não é aquele louvorzinho, mais ou menos, não. É aquela adoração profunda, que você se rende, você chora, você se entrega, você reconhece que só o Senhor é Deus. E a palavra de Deus diz que do jeito que Deus fez, falou, assim eles fizeram. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas pela 7ª vez, Josué então disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém? Então, assim, a palavra do Senhor diz que o povo deu gritos, os sacerdotes tocaram as trombetas, e aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta,
O povo gritou com grande brado, o muro caiu abaixo. O povo subiu logo à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Que coisa maravilhosa, né? Então, Deus deu várias estratégias e existem fortalezas espirituais, né? Então, as nossas armas não são carnais e nós precisamos seguir. Isso aqui é uma parte, né, que Deus me trouxe hoje aqui exatamente para que a gente consiga vencer essa batalha. Amém? Tenha provisão, tenha alimento, alimentos da palavra de Deus. Receba esse plano de Deus. Tenha fé, um objetivo de que você vai vencer. Cuidado com a sua mente. Traga à sua memória, né, a palavra do Senhor, aquilo que te dá esperança. Você precisa discernir a estratégia, né, se guardar quando for preciso, caminhar quando for preciso, ser prudente dentro da batalha espiritual, fechar todas as brechas, ouvir o conselho e ser sábio, né? Observar a terra, ter uma expectativa na terra, seguir a arca. Não tirar os olhos da arca, não pode desfocar e ser santo, separado para Deus e receber a consequência que é a presença do capitão junto com você nesta batalha. Amém? E dentro dessa presença, dessa atmosfera santa, dessa experiência sobrenatural, você vai receber uma estratégia de Deus que eu creio que vai mudar a sua história. Amém? Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa ter ministrado ao seu coração, como Ele ministrou ao meu aqui, nesse momento que trouxe algo tão lindo, tão rico no céu, de uma forma, fala isso, né? Isso é porque Deus te ama, amém? E eu quero terminar esse tempo, eu vou estar entoando uma canção de alguém que venceu tantas fortalezas, que foi Jó. Enquanto isso, você coloca a sua vida diante de Deus, e seja renovado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fica firme, em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toque a sua trombeta e adore ao Senhor, independente da sua situação. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Declare. A Ele a glória. 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 Pra sempre, amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor. Você diz assim, bispo, a senhora pregou sobre Josué e depois cantou que Jó perdeu. Mas Jó adorou. E sabe o que aconteceu no final? Ele também recebeu os despojos como Josué. Ele foi retribuído de uma forma sobrenatural. Ele foi restituído. Então, irmãos, adore ao Senhor. A atmosfera de adoração tem que estar. O maior nível de batalha espiritual é a adoração. Porque você atrai o próprio Deus. E Deus não vem batalhar com o inimigo não, porque o inimigo é um ser criado. Ele vem te proteger, ele vem te restituir. Sabe, os inimigos fogem da presença de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, obrigada, Pai. Porque a Tua misericórdia nos trouxe essa palavra aqui, Senhor. Diretamente do Teu trono. E eu quero abençoar os meus irmãos, Pai. Que cada um desses princípios que nós aprendemos nessa noite, que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Que nós possamos entender que mesmo que a gente não sinta vontade, se Deus mandar se levantar, quando a gente começa a caminhar segundo o Teu propósito, e começa a seguir as instruções que vêm do coração de Deus, chegará o momento da experiência sobrenatural. Chegará o momento de nós pegarmos os despojos, de vermos as muralhas caindo. Eu quero te agradecer nessa noite, Pai, e pedir que a Tua presença abrace os Teus filhos. E que em nome de Jesus, nesse tempo de jejum, Pai, Tu estejas na nossa frente, como aquela arca conduziu aquele povo, que Tu nos conduza. E que quando nós estivermos rodeando as muralhas, que Tu também esteja na nossa retaguarda. Em nome de Jesus, que possamos ser sensíveis para ouvir as Tuas direções nesses dias. Que possamos ser sensíveis para receber as Tuas estratégias, que a nossa mente esteja cheia da fé, cheia de fé, por causa da Tua palavra. Nós abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Tenha uma ótima noite. Que o Espírito Santo se revele a você, em nome de Jesus. Amém.